Olá pessoal, vamos resolver mais um problema de física e esse problema é sobre equilíbrio de um corpo rígido, certo? Então o problema diz o seguinte: uma viga uniforme com 9 metros de comprimento é articulada em uma parede vertical e mantida horizontalmente por um cabo de 5 metros de comprimento preso à parede 4 metros acima da dobradiça. Então vamos dar logo uma olhada aqui no esquema geral do problema. Então você tem a viga de 9 metros de comprimento, ela está presa por um cabo, certo? E esse cabo ele está preso à parede, como estava falando na questão, e esse ponto onde o cabo se prende à parede está 4 metros acima da dobradiça, que é o ponto, é a articulação, né, onde a viga se encaixa na parede, certo? Ok. O metal desse cabo possui uma resistência de teste de 1 kN, ou seja, 1000 newtons, né? O que significa que ele se romperá se a tensão nele exercer essa quantidade, essa força aqui. Então a questão pede A. Desenhe um diagrama de corpo livre da viga. B. Qual é a viga mais pesada que o cabo poderá suportar nessa configuração? E C. Ache os componentes horizontal e vertical da força que a dobradiça exerce sobre a viga. E também diga, né, se o componente vertical que a dobradiça exerce sobre a viga é de baixo para cima ou de cima para baixo, certo? Então, como está aqui, esse aqui é o esquema geral do problema. A viga, a dobradiça, o ponto de encaixe da viga com a parede, certo? O ponto em que o cabo se prende à parede está 4 metros acima da dobradiça. E o que é que a gente tem? A gente tem esse ângulo θ que o cabo faz em relação ao eixo x, né? Eu coloquei esse sistema aqui, esse eixo de coordenadas x seria a coordenada horizontal, y a coordenada vertical, e imagine que eu também estou considerando esse sistema de coordenadas com a origem exatamente aqui em cima da dobradiça, certo? É o ponto zero dos dois eixos. O cabo, ele faz esse ângulo θ com a horizontal, ou seja, com a própria viga, e ele diz que, se a gente vê aqui claramente, né, um triângulo retângulo sendo formado, onde aqui a gente tem um ângulo reto. Se a hipotenusa desse triângulo é o comprimento do cabo, que tem 5 metros, esse cateto oposto a θ tem 4 metros, e então a gente tem um triângulo retângulo muito famoso, né, que é o triângulo retângulo 3, 4, 5, certo? Sem precisar nem aplicar o teorema de Pitágoras, você já sabe de cara que esse cateto adjacente aqui tem 3 metros de comprimento, certo? Ok. Então esse aí é o esquema geral do problema. Item A, ele pede para desenhar o diagrama de forças. Ok. Então esse diagrama de forças eu diria que é a parte mais complicada do problema. É, exatamente pelo fato de que não é óbvio a maneira como a dobradiça exerce força sobre a viga, certo? O peso, obviamente, o peso ele atua no centro de gravidade, né, na viga ou no próprio centro de massa, que a gente aqui considera que são idênticos, né? Então o peso ele está atuando no centro de massa da viga, o seu centro geométrico. A tração está atuando ao longo do próprio cabo, né? Fazendo esse ângulo θ com a viga. Então está atuando nessa direção. Agora a questão é que a última interação, né, para esse diagrama de corpo livre
é a força que a dobradiça exerce sobre a viga. Eu diria que muitas pessoas são tentadas a colocar, né, que essa força normal que a parede, no caso a própria dobradiça, né, essa articulação que tá presa à parede e que segura a viga, a dobradiça ela exerceria uma força horizontal, né, uma força normal horizontal sobre a viga. Mas isso não é verdade. Na verdade, essa força que a dobradiça exerce sobre a viga, imagine que essa viga ela está com essa tendência, né, pela maneira em que ela está sustentada, ela tem essa tendência de girar, né, pelas forças que estão atuando nela, ela tem essa tendência de girar no sentido horário, de maneira que a força que essa viga exerce sobre a dobradiça não é uma força puramente horizontal, é uma força que teria essa direção daqui, né, saindo da dobradiça e sendo um pouco inclinada com relação à horizontal, certo? Nessa direção aqui, certo? Então, se essa é a força que a viga exerce sobre a dobradiça para ficar estabilizada nessa posição, então a força que a dobradiça exerce sobre a viga é o quê? É de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Então é para baixo, certo? Tendo uma componente vertical para baixo, nesse sentido aqui. Exatamente como eu desenhei nesse diagrama de forças. Essa daqui é a componente normal que a dobradiça exerce sobre a viga, tendo uma componente X, claro, e uma componente Y. E agora que a gente tem o nosso diagrama de forças, né? Nosso diagrama de corpo livre, da maneira com as forças, né, que de fato atuam sobre a viga em suas direções corretas e suas componentes todas consideradas. Isso aqui é o item A da questão, então agora a gente pode passar para o item B e C. O item B, vamos voltar na questão, né? O item B ele pede para qual é a viga mais pesada que o cabo poderá suportar nessa configuração, certo? Ele diz que o cabo de teste, o metal do cabo, possui uma resistência de teste de 1000 newtons, certo? Então, o item B a gente vai considerar o quê? Que o somatório, já que a viga está em equilíbrio, né? Não está se movendo, então a gente vai considerar as duas condições de equilíbrio. Somatório dos torques igual a zero e somatório das forças sobre a viga igual a zero, certo? Então, no item B a gente vai considerar somatório dos torques, é a maneira que a gente consegue achar qual é a viga mais pesada, né, que esse cabo consegue sustentar, certo? Somatório dos torques é igual a zero. Então vamos voltar aqui no diagrama de forças. A gente sabe o quê? Que forças que atuam, forças cuja linha de ação passam pelo eixo de rotação, passam exatamente pelo eixo que a gente considera onde a viga vai estar rotacionando, ou forças que atuam no próprio eixo de rotação, essas forças não exercem torque, porque o braço de alavanca delas é zero. Então, já dá para ver claramente, né? Essa força normal, ela está atuando na própria dobradiça, que é onde a gente vai considerar por onde o eixo de rotação dessa viga está passando, certo? Então, nem o vetor N não exerce torque sobre essa viga, consequentemente, nem as componentes X nem Y exercem torque, ok? Tração tem uma componente horizontal e tem uma componente vertical. A componente horizontal, né, a linha de ação da componente horizontal passa pelo eixo de rotação. Então, a componente horizontal também não exerce torque. Só a componente vertical da tração. E a outra força que exerce torque sobre essa viga é o peso, certo? Então, só tem duas forças que exercem torque sobre a viga, componente vertical da tração e o peso. Então, vamos lá.
Então, o torque da componente vertical da tração é o módulo, o próprio módulo, né, da componente vertical, TY, vezes a distância dessa componente até a dobradiça, que é o eixo de rotação. Que a questão diz que são... na verdade, a questão não diz que são 3 metros. Na verdade, essa distância é o que? Essa distância aqui. E a gente já calculou no início. Como eu disse, esse aqui é um triângulo retângulo 3, 4 e 5. Então, essa distância aqui desse cateto é 3 metros, certo? Então, vai ficar TY vezes 3 metros menos a força-peso vezes a distância da atuação da força até o eixo de rotação. A viga como um todo tem 9 metros. O centro de massa da viga está exatamente no seu centro geométrico, é na metade da viga. Então, a distância do peso para o eixo de rotação, para a dobradiça, é 4,5 metros. Ok? Então, agora é simplesmente um trabalho de isolar, né? Isolar o peso. O peso para a gente calcular qual é esse peso máximo que a viga pode ter. Então, peso vai ser igual, se passar essa componente aqui para esse lado, o 4,5 passa dividindo, peso é igual a TY vezes 3 dividido por 4,5. TY é que componente? TY com relação a esse ângulo θ aqui, né, que foi o que eu escrevi na figura, esse ângulo θ aqui, TY é a componente oposta ao ângulo θ. Se a componente é oposta, então ele é dado pelo módulo da tração vezes o seno de θ, certo? Vezes, obviamente, essa fração que a gente tinha antes. Agora a gente vai ter que descobrir quem é o seno de θ, né? Quem é o seno de T, a gente já sabe, a tração máxima que o cabo pode sustentar, é 1000 newtons. E seno de θ é quem? Bem, a gente pode olhar nessa figura, θ é esse ângulo aqui, que é esse mesmo ângulo aqui. Seno de θ é cateto oposto, 4 metros, dividido por hipotenusa, 5 metros. Então, seno de θ é 4 sobre 5. Justamente o que eu coloco aqui. 4 metros sobre 5 metros. E isso daqui é o que a gente já tinha antes. Portanto, o peso máximo que essa viga pode sustentar, quando você executa essas multiplicações, é aproximadamente 533 newtons. Ok? Então, agora o item C, o último item da questão, ache os componentes horizontal e vertical da força que a dobradiça exerce sobre a viga. Então, ele quer que a gente encontre os componentes NX e NY. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando a outra condição de equilíbrio de corpos rígidos. Somatório das forças que atuam sobre a viga é igual a zero, certo? Então, somatório de todas as forças que atuam na viga é igual a zero. A gente pode aplicar independentemente essa mesma condição para o eixo X e para o eixo Y. Então, o somatório de todas as forças no eixo X é igual a zero. Quais são as forças que estão atuando no eixo X? É o próprio NX que a gente quer determinar e a componente X da tração, certo? Uma atuando no sentido positivo e a outra no sentido negativo, certo? Sentido positivo, sentido negativo, somando as duas é igual a zero. Então vai ficar aqui NX é igual a TX. TX agora é a componente que está a componente adjacente, né, ao vetor tração. Então, ela é dada pelo módulo da tração vezes o cosseno de θ, certo? Então, NX vai ser módulo da tração, que é 1000, que é a tração, que é a tensão máxima, né, que o cabo consegue sustentar, vezes o cosseno de θ. Para saber quem é o cosseno de θ, de novo, a gente vai lá naquele triângulo. Cosseno de θ é dado pelo quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é 3 metros, hipotenusa é 5. Ok? Então vai ficar 3 sobre 5
Executando essa multiplicação, a gente acha que a componente x da força que a dobradiça exerce sobre a viga é 600 newtons. E agora, para calcular a componente y, a gente agora aplica somatório de todas as forças no eixo y é igual a zero. Ou seja, no eixo y a gente tem uma componente da tração. Deixa eu voltar na figura. Uma componente da tração, né, atuando para cima, que é o sentido positivo de y. E as outras componentes indo no sentido negativo de y, que é a componente normal da força da dobradiça sobre a viga, menos ny, e o peso também atuando para baixo, menos p. Isso tudo é igual a zero. Isolando o que a gente quer encontrar, que é ny, vai ser igual a ty menos p. Ny é igual ao quê? A gente quer saber quem é ty. Ty, como a gente já calculou no item B, é o quê? Ty é t vezes o seno de θ, que é 1000 vezes 4 sobre 5, né? Que é exatamente o que está aqui, né? 1000 vezes 4 dividido por 5. Exatamente módulo da atração vezes o seno de θ. E P foi o que a gente calculou no item B, exatamente 533 newtons. Fazendo essa multiplicação, subtraindo 533 newtons, a gente acha que Ny é igual a 267 newtons. Ok, gente? Essa é a resolução dessa questão. Espero que tenham entendido e até a próxima.